Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje faz um grande convite a cada um de nós, a forma que devemos voltar para agradecer o nosso Deus. Veja que em nossa caminhada, muitas vezes lembramos de pedir ao Senhor, mas poucas vezes também lembramos de agradecê-lo pelos bens que Ele faz constantemente em cada um de nós. A primeira leitura de hoje, tirada das cartas de São Paulo, não agora a uma comunidade, mas as cartas chamadas de cartas pastorais, onde São Paulo escreve aquelas pessoas que então eram as destinatárias desta comunidade. Primeiramente, a Tito, que ele vem hoje dizer a cada um de nós as grandes práticas que devemos elaborar em nossas vidas. Veja que desde a segunda-feira estamos acompanhando esta carta a Tito, que coloca dentro de cada um de nós, dentro da nossa caminhada cristã, os pressupostos que devemos bem fazer para seguir em uma perfeita comunidade. Tudo aquilo que devemos seguir em nossa vida para vivenciar com eficácia a palavra de Deus por cada um de nós. Primeiramente, Paulo exorta Tito para nunca desanimar, para nunca ficar desmotivado perante as perseguições, pois veja que já naquele período as perseguições aos cristãos eram grandiosas. E principalmente os cristãos acabavam sendo acusados por aqueles que ainda não abraçaram a fé, por aqueles que ainda não tinham aderido a Jesus Cristo. Por isso, Jesus faz um grande pedido, principalmente quando voltamos para o Evangelho de hoje, em contraponto com a primeira leitura. Veja que Jesus, deparando-se então e colocando a sua caminhada em direção a Jerusalém, agora é surpreendido por 10 leprosos. Quando vemos a eficácia e quando vemos a presença desses leprosos em nossa vida, muitas vezes temos a poder então nos perguntar aquilo que era a grande mensagem que Jesus trazia, tanto para os seus discípulos, como também para aquela multidão que caminhava junto de Jesus. Veja que este evangelho dos 10 leprosos, ele aparece unicamente no evangelho de Lucas, não aparecendo nos outros sinóticos, e justamente vem demonstrar a cada um de nós a fé daquele povo que muitas vezes se perde pelo meio do caminho, mas também a fé de aquele apenas um homem que soube voltar para glorificar ao Senhor, que soube voltar para agradecer. E era isso que São Paulo falava para Tito, que muitas vezes temos que fazer um grande contraponto em nossa vida, antes e depois da nossa conversão. Veja que São Paulo fala que a comunidade, antes de se converter, era uma comunidade rebelde, uma comunidade voltada às paixões da própria carne, uma comunidade que ficava completamente receosa e completamente dividida entre si. Na verdade, a comunidade daqueles que se convertem ao Senhor é uma comunidade dos mansos e humildes que se colocam não à idolatria, mas se colocam ao serviço do próprio Deus. Se colocam a estar dispostos a poder perseverar esta grande graça, a poder então testemunhar agora o amor que Jesus tem por cada um de nós, o amor que Jesus cumula sempre em nossa vida. Por isso que quando voltamos para o Evangelho de hoje, compreendemos esta grande divisão que existia entre o povo judeu e também o povo samaritano. Veja que Jesus, ao se caminhar, aparece diante dele alguns samaritanos, também alguns judeus, e novamente Jesus é aquele que se depara com os leprosos. Veja que já alguns finais de semanas compreendemos esta temática, onde Jesus realiza algumas curas, realiza alguns milagres, para que o povo possa poder então compreender a salvação. Todas as curas que Jesus realiza, os seus milagres, não são à toa, justamente é para que o povo possa entender que através da ação do Senhor, através de tudo aquilo que Ele realiza por cada um de nós, existe justamente a grande eficácia do amor de Deus em nossa vida. Existe a grande eficácia de podermos então nos colocar, de podermos então testemunhar este grande amor. Mas, no entanto, são poucas as pessoas que voltam, são poucas as pessoas que realmente se colocam para testemunhar esse grande amor. Muitas pessoas ficam paradas apenas nos milagres que Jesus realiza. Muitas pessoas ficam paradas apenas naqueles elementos que Jesus fazia ali temporariamente. Mas o milagre vai muito além de tudo isso. O milagre é justamente para demonstrar que através de um pequeno gesto, um grande sinal está dentro das nossas vidas.
Um grande sinal está dentro de cada um de nós. Por isso, que quando vemos aqueles 10 leprosos que diante de Jesus se apresentam e diz: Mestre, Jesus, cura-nos. Jesus realmente agora pede: vá até o sacerdote para poder se apresentar. Essa atitude de Jesus remonta ao livro de Levítico, capítulo 13 e 14, onde demonstra em cada um de nós o costume daquele povo que precisava proceder quando estava então contraído pela lepra, ou então aquilo que eles precisavam fazer em sua vida quando estavam curados da própria lepra, pois era necessário, ao sentir-se curado, se apresentar ao sacerdote para fazer algumas expiações, para fazer algumas purificações naquele próprio período. E veja que é isso que Jesus pede: vá e se apresentem aos sacerdotes. Essa atitude justamente está ligada ao fato deles poderem fazer a sua caminhada espiritual diante de tudo aquilo que foi a sua vida passada e diante de tudo aquilo que é a sua nova vida diante do Senhor. Uma nova vida agora, carregada da libertação, carregada da cura e caminhada da própria proteção do Senhor. É a proteção do Senhor que vai permanecer atuando, vai permanecer viva na vida de todas aquelas pessoas que sentem-se tocados pela presença do próprio Deus. Todas as pessoas que sentem-se abençoados pelo próprio Senhor em sua vida. E veja, nesta caminhada, os 10 leprosos percebem que estavam curados. Os outros 9 continua a sua caminhada, mas apenas um deles, um só leproso, um só curado, conseguiu então sentir-se tocado em seu coração para uma vida nova. Veja que o ato deste apenas um curado surge aquela pessoa que soube reconhecer a própria ação de Deus em sua vida. Não apenas ficou preso no pedido, mas soube então fazer toda a caminhada de volta para se encontrar com o Senhor, se encontrar com o Deus que tornou a grande graça em sua vida, se encontrar com aquele Senhor que soube proporcionar para junto de si, soube proporcionar para a sua vida a própria salvação. E veja, ele volta, apresenta-se diante de Jesus, ajoelha-se e agora louva e bendiz a Deus pela sua salvação que encontrou em sua vida. E é interessante que o próprio Evangelho nos narra: aquele era um samaritano. Veja que além das próprias doenças físicas que afastavam o povo da sua sociedade, outro elemento que era decisivo para distanciar os povos era justamente o grande embate entre judeus e samaritanos. Justamente pois cada um deles vivenciava em sua vida alguns pressupostos históricos, algumas vivências no próprio passado, e os próprios judeus consideravam os samaritanos como sendo pessoas hereges. Mas Jesus, recorrentemente no Evangelho, ele demonstra que através também dessas pessoas, através dos samaritanos, está a presença de Deus, está a presença do Senhor, pois ele deve cumular a nossa vida, pois todos devemos ser irmãos diante do Senhor. Esta é a primeira mensagem que Jesus nos deixa no Evangelho de hoje, que não devemos fazer distinção entre pessoas, mas que todos devem ser irmãos. Veja que muitas vezes, principalmente atualmente, a grande fala do Papa Francisco para a nossa igreja é principalmente para que possamos nos afastar da grande desunião que os povos vão criando diante de si. As guerras que vão surgindo, os países que vão apenas pensando no seu poderio bélico e se esquecem do cuidado com todo o povo de Deus. No Evangelho do domingo passado, vimos Jesus que estava no templo, observando os doutores da lei e observando aquela pobre viúva. A grande fala de Jesus e o seu ensinamento é poder demonstrar: tomai muito cuidado aonde colocamos o centro da nossa vida. Quando nos afastamos de Deus, quando tiramos o Deus do nosso centro, vamos colocando outros elementos no lugar. Vamos colocando a luxúria, vamos colocando o egoísmo, vamos colocando a própria tentação de buscar estar acima do próprio Deus, de buscar estar acima do nosso Senhor. É por isso que quando voltamos para a nossa liturgia de hoje, compreendemos Jesus que pede a grande união dos povos, seja judeu, seja samaritano, pois aquele que soube agir corretamente foi um samaritano,
considerado por muitos como um ser herege, considerado por muitos como um ser idólatra, diante de todos os deuses que possuía em sua vida. E voltando a esta narrativa, Jesus coloca diante daquele homem, diante daquele curado, diante de si, a grande perspectiva de poder louvar, bendizer e agradecer ao Senhor em nossas vidas. Veja que o Evangelho de hoje faz-nos compreender a ação de todos os prefácios que temos em nossas celebrações eucarísticas. Em todo o prefácio, o presbítero diz: é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dar-vos graças. O ato de agradecer, o ato de glorificar ao Senhor é algo sempre permanente na vida de todo cristão e é algo que jamais devemos esquecer de trabalhar em nosso próprio íntimo. Como dizia no início, muitas vezes o cristão sabe estar diante do Senhor pedindo, mas poucas vezes se esquece de reconhecer a ação de Deus por cada um de nós. Não é apenas de um determinado momento da nossa vida que Deus age por cada um de nós, mas é constantemente, dia após dia, que o Senhor está nos cumulando das suas ricas bênçãos. É no dia a dia que o Senhor está nos mostrando o caminho que devemos percorrer, como irmãos, como cristãos diante do Senhor. E se outrora Paulo demonstrava a Tito o dever de poder cumprir em sua vida o cuidado com toda a comunidade cristã, esta que deve ser agradecida, esta que deve louvar ao Senhor, esta que não deve criar distinção, mas unir todos os povos, é também Jesus, que demonstra em cada um de nós o agir da nossa própria humanidade, o agir que todos nós devemos proceder diante do Pai e principalmente agradecer ao Senhor todos os dias. Agradecer ao Senhor, pois é neste agradecimento que reconhecemos a grande ação de Deus por cada um de nós. É agradecendo que reconhecemos como que Deus está atuando em nossas vidas. E é por isso que fazemos então esta grande missão da nossa igreja, de testemunhar o amor do Pai por cada um de nós, de testemunhar que aquilo que Ele realiza constantemente em nossas vidas não é em vão, mas que realmente nos colocamos como filhos e filhas dispostos a abraçar a grande messe do Senhor, dispostos a poder servir cada vez mais. Veja que a mesma missão que foi dada aos discípulos de Jesus também é confiada a cada um de nós, de poder fazer que o amor de Jesus, de fazer que a sua união, que a sua comunhão permaneça em cada um de nós. E é através dos nossos atos diários de amor a Deus, de agradecimento pessoal, que fazemos isto acontecer até o fim. Depois, por fim, Jesus diz àquele curado: levanta-te, a tua fé te salvou. Não é apenas a salvação e a própria cura que ele recebeu no seu corpo físico, mas é a cura da própria alma. É se encontrando com o Senhor, é fazendo o caminho de volta, que esse homem não foi curado apenas do seu corpo, mas foi curado também diante de toda a sua alma. Encontrou a salvação diante do Senhor. Encontrou a salvação para que todos os povos possam reconhecer o grande amor de Deus por cada um de nós. E veja a fala de Jesus: a tua fé te salvou. É a nossa fé que tem um grande poder de agir em nossas vidas. É a nossa fé que tem um grande poder de sustentar toda a nossa humanidade. Por isso, que dia após dia possamos dar um passo a mais diante do Senhor, agradecendo, mas também testemunhando o seu amor, para que todas as pessoas que ainda não foram tocadas por Jesus possam sentir esse toque fraterno e humilde do Pai, que nos convida a uma conversão diária, para assumir a grande graça do Senhor por cada um de nós, a grande graça de assumir o Senhor em nossas vidas. O cristão deve ser aquele a permanecer, atuando em sua vida dia após dia, testemunhando o amor do Pai, testemunhando o amor do seu Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós. Que através dessa ação do Espírito Santo possamos perseverar em nossa igreja e propagar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.